Oi, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Estamos aqui com mais uma videoaula. A videoaula de hoje é uma videoaula de correção, né, oitavo ano. E vou aproveitar esse comecinho de vídeo para dizer para vocês que eu espero que vocês estejam bem, né? Com saúde e tranquilos. Eu sei que esse período é um período bem difícil, bem complicado, né? Esse distanciamento que a gente está tendo, mas eu espero que vocês estejam tranquilos e saudáveis, que a família também de vocês esteja em muita paz. Tá bom? Então a gente vai fazer uma videoaula de correção. Vai ser uma videoaula relativamente rápida, né? Porque só são 2 páginas. Eu dividi o capítulo em 2 para ficar mais fácil de vocês entenderem todo o capítulo, então eu fui dividindo em partes para a gente entender tudo direitinho, não ficar nenhuma dúvida. Mas mesmo assim, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem falar comigo pelo meu Instagram profissional, que é @jamilmesquita, tá? Professora Jamile Mesquita, desculpa. E aí, por lá, vocês podem falar comigo e dizer, tia, olha, eu não entendi isso, por favor, me explique. Professora, a senhora tem alguma videoaula, algum site, alguma sugestão? E aí a gente pode se comunicar e eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. E se vocês tiverem alguma dúvida também, não tiverem Instagram, pode vocês não tiverem, vocês podem falar com o Wendel passou para mim, e aí a gente vai se comunicando, tá? Mas eu quero que vocês tenham isso na mente de vocês, de tirar as dúvidas, ficarem bem à vontade nesse sentido, tá bom? Então vamos começar, eu vou apresentar a tela, e a gente vai ver o livro e vamos corrigindo a atividade. Vai ser super rápido, super tranquilo, né? Já tá com o pé no final de semana, todo mundo querendo dormir mais um pouquinho, assistir um pouquinho mais de série, um pouquinho mais de vídeo, comer umas coisinhas diferentes, extravagantes. Então vamos lá, tá? Olha só. A primeira questão, leia as frases da coluna da esquerda e encontre a continuação correta para cada uma delas, ligando com a frase da coluna da direita. Então, eu vou ver a frase da coluna da esquerda e vou ligar com a direita, tá? Bem simples. Vamos lá. No século XVIII, alguns movimentos já criticavam as autoridades mineiras. E aí, qual seria a continuação? Vamos procurar aqui. Como a conjuração mineira e baiana. A gente viu isso daqui, né, nas nossas aulas passadas, né? A conjuração mineira, a conjuração baiana. Foi inclusive assim que a gente entrou nesse período de pandemia, as videoaulas começaram. E a gente viu que existiam já no século XVIII movimentos de contestação às autoridades portuguesas aqui, como a conjuração mineira que teve Tiradentes, né? E a conjuração baiana também, que é aquela revolta dos alfaiates que a gente viu, tá bom? Vamos para a segunda. A transferência da corte, né, portuguesa para o Brasil gerou diversas transformações. Uma das primeiras medidas tomadas por Dom João foi assinar o decreto autorizando comercializar com outros países, certo? Foi uma das primeiras medidas do Dom João. Essa atividade é super legal, né? Porque vocês vão lembrando o que eu falei e aí dá certo responder. Vamos para cá. A Revolução Pernambucana ocorreu em 1817 e instituiu o governo republicano na cidade de Recife. Ela foi importante, né, por ter difundido ideais anti-lusitanos e de liberdade na colônia. A gente viu que a Revolução Pernambucana, obviamente, ela vai ser duramente reprimida, mas ela vai servir principalmente para difundir esses ideais de libertação, né, nessas pessoas, tá bom? Para fragilizar o poder econômico dos ingleses em 1806, Napoleão vai declarar o bloqueio continental, proibindo as trocas comerciais dos outros países com a Inglaterra. Inclusive, né, proibindo Portugal de comercializar com a Inglaterra. Isso aí que vai gerar essa vinda da corte portuguesa para o Brasil, né? Porque o Napoleão vai dizer, tá comercializando com a Inglaterra? Pois eu vou ir te pegar, Dom João. Só que o Dom João foi super mais rápido e meteu o beco, né? Meteu o pé na carreira, falando assim, bem cearense, meteu o pé na carreira e veio para cá pro Brasil, tá? Em janeiro de 1822, no dia do fico, Dom Pedro assumiu um compromisso de ficar no Brasil
E visto que tinha conseguido criar muitas alianças, deixa eu só aumentar aqui, muitas alianças políticas na região sem intenções de regressar a Portugal, tá? Então, Dom Pedro tinha essa ideia de ficar no Brasil e foi aí que ele criou o Dia do Fico. Olha só, super rápida a atividade. Já acabou essa página, já vamos para outra. Bem tranquilo. Vamos lá. Debrecht foi um dos artistas que vieram, né, com a missão francesa no período em que Dom João e a corte estavam no Brasil. Vamos observar a imagem. Vendedor de flores e fatias de coco, na aquarela de Jean Baptiste, em 1829. Corresponda às letras indicadas, às descrições a seguir. Então, tem as letrinhas da imagem, ó, A, B, C, D, e a gente vai só marcando quem era cada um. Criança, filha da senhora de elite. Quem era? É a C aqui, a meninazinha, tá? Acho que é uma menina, um menino, não sei. Aí, C. Escravizado vendendo flores e fatia de coco. A. Senhora pertencente à elite com vestimentas luxuosas. Ela é, vamos ver aqui, B. E, peraí, deixa eu apagar isso aqui, esse B ficou muito apagadinho. De novo fazer. Pronto. E a última aqui, criadas afrodescendentes da senhora de elite. D. Tá? Essas moças aqui, ó. Certo? D. Tá aqui a senhora, tá aqui a criança, tá aqui a vendedora de flores e de cocos, tá? Tá aqui as afrodescendentes, as negras, né, que estão trabalhando, que trabalhavam para essa senhora aí, tá bom? Que eram criadas. B. Após a análise da imagem, converse com os colegas. Por que as obras de Debrecht são consideradas importantes fontes históricas sobre o Brasil? Eu sei que é mais complicado, né, responder essas questões, porque não dá para conversar com os colegas, mas se vocês tiverem o número de alguém, pode ligar e perguntar, conversar com eles sobre isso, super importante. Mas, de toda forma, pessoal, obviamente vocês sabem que não existia né, essa tecnologia incrível que a gente usa hoje em dia, que é, só um momento, que é essa coisa da foto do vídeo, enfim. Esse registro, que é um registro super importante. Então, assim, vão existir outros tipos de registros nesses períodos, né? Como as estátuas, as esculturas, né? Os sítios arqueológicos, vão achar cidades inteiras desenterradas, então vão usar potes, enfim, esculturas, imagens, etc. E uma coisa que é super importante, principalmente no Brasil colônia, são as obras do Debrecht, né? Debrecht ele vai retratar muito sobre a vida cotidiana. O Debrecht ele não só pintava as pessoas, né? Dá só um exemplo, por exemplo, o Da Vinci, ele ia lá e pintou a Mona Lisa, né? Era uma mulher e tal, tudo bem. O Debrecht ele pintava o cotidiano do Brasil. Então ele vai pintar várias cenas que vão ser usadas para estudos, né? Vão se tornar fontes históricas, porque ele está registrando o cotidiano do Brasil, aquela relação da escravidão, né, do negro que saía para vender para o seu dono, né, coisas na cidade, né, ele saía para vender e depois à noite voltava para a fazenda. Então, assim, esses retratos a gente só consegue visualizar por causa das obras do Debrecht, tá bom? Eis que uma revolução proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro, rebentou em Pernambuco em março de 1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que, se nos for permitido colocar sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos a tratar, né? História Geral do Brasil, 1854. O texto trata da Revolução Pernambucana de 1817 e, com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes pretendiam separar Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses do território? Não, de jeito nenhum. Tá? A ideia deles era o Brasil se tornar independente, né, de Portugal, não só Pernambuco. Contaram com uma ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região? Não.
De jeito nenhum, muito pelo contrário. A participação principal da Revolução Pernambucana vai ser uma elite que estava em descontentamento com a corte portuguesa, já que o Rio de Janeiro estava recebendo todos os investimentos e todas as atenções, e Pernambuco não estava gostando nem um pouco, tá? Dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão? Não. D. Propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares? Sim, exatamente. Ó, vai ter algumas pessoas sim das camadas. Eu tive um probleminha aqui, aí eu vou apresentar novamente a tela, tá? Pra gente continuar. A gente já tava no finalzinho, eu vou apresentar só pra gente poder continuar, tá? Olha só para finalizar. Propuseram a independência e a república congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares? Sim, a resposta é a D, tá? E a E, implantaram um governo de terror ameaçando os direitos dos pequenos proprietários e a livre exploração de terra? Não, de jeito nenhum. Então é isso, tá? A gente fez essa correção bem rápida hoje, tá? Foi uma correção super tranquila, só foram 2 paginazinhas. E na próxima aula a gente vai continuar a tratar sobre os assuntos, né, do processo de independência do Brasil, tá bom? Tenham um ótimo final de semana, não deixem de se cuidar, tá? Estou com saudades. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.